Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, do Distrito Federal. Estou falando isso tudo para o internauta saber de onde a gente fala, de onde nós estamos. E agora eu queria fazer mais uma oração com os internautas para dar início ao tema de hoje. A gente já fez orações aqui, mas vamos orar agora com os internautas. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para pedir a Tua bênção para o estudo bíblico de hoje. Abençoe os internautas e a cada um de nós aqui. Entregamos em Tuas mãos todas as pessoas e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, preparem-se agora, peguem suas Bíblias. O tema de hoje é a lei e a graça, vocês já sabem. Mas o tema de hoje é um tema que vai, assim, incendiar esta igreja. Vocês vão ver que tem uma dinâmica e eu preciso que vocês participem do culto. Vai ter um momento que vocês vão ter que falar. Não tenham medo de falar. Eu vou explicar, vai ser bem fácil. Vai ser muito interessante. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Vamos conversar agora e vamos começar a esquentar os motores. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Olha, eu estou contente de perceber a firmeza de vocês. De novo, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Pode ser mais alto, pela lei ou pela graça? Então a lei foi abolida, certo? Bom, se nós somos salvos pela lei, perdão, pela graça, para que serve a lei então? E se somos salvos pela lei, para que serve a graça? Vocês foram categóricos ao responderem minha pergunta que a salvação é pela graça. Mas também vocês foram categóricos ao afirmarem que a lei não foi abolida. Então agora vamos abrir a Bíblia, vamos ler sobre isso. Abram as suas Bíblias comigo, primeiramente no livro de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. E a gente vai ler agora alguns versos. E depois eu vou perguntar de novo se a gente é salvo pela lei ou pela graça. Mateus 19, a partir do versículo 16. Atenção, pessoal do YouTube. Pedro, de vez em quando você dá uma olhada aí, está tudo certo. Atenção, amigos que estão aqui na igreja de Sobradinho. Mateus 19, verso 16, fala assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, faça o quê? Alô? Faça o quê? A graça foi mais forte, os mandamentos estão mais fracos. Vamos ler de novo. Verso 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Quando fala guarda os mandamentos aqui, vocês acham quais são esses mandamentos mencionados aqui? São os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? Deus. Qual foi a caneta que ele usou para escrever os 10 mandamentos? O seu próprio dedo. Escreveu no livro, no papiro, ou em pedras? Quantas tábuas de pedras? Ok, muito bem. Agora, senhores, levantem a cabeça, internautas também, olhem para mim e me respondam uma pergunta. O jovem rico se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Foi assim ou não foi? A pergunta foi essa, não foi? Pois Jesus respondeu assim: bom só tem um, que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Certo? 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 Jesus respondeu certo ou respondeu errado? Jesus estava certo na resposta ou estava errado? Tá, então me diga, somos salvos pela lei ou pela graça? Mas Jesus aqui falou da lei. Não falou da lei? E vocês estão contra Jesus? Uai. Então vamos de novo. Mateus 19. Eu vou provocar vocês até sair fumacinha da cabeça. Mateus 19, versos 16 e 17. Vamos de novo. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Foi Jesus quem falou: quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Então somos salvos pela lei ou pela graça? Vocês são teimosos, hein? Somos salvos pela lei ou pela graça, minha gente? Ai, meu pai, como é que a gente vai entender isso aqui quando Jesus fala assim: quer a vida eterna? Quero. Então guarda os mandamentos. Que história é essa?
Ah, a irmã está fazendo assim, quer dizer, somos salvos pelos dois. É isso? Pelos dois? Ou só pela graça? Ou só pela lei? Então Jesus tem que aprender um pouco mais, não tem? Eu estou dando uma provocadazinha, claro. Ok, vamos fazer o seguinte, então, vamos piorar a situação? Segura Mateus, põe aí aquela fitinha, ou aquele cartão que você recebeu, marca Mateus, e vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Não tirem o olho da Bíblia, nem aqui da pregação, porque esse assunto vai mudar a sua vida, hein? Mateus capítulo, Atos capítulo 16, Atos 16, 30 e 31. Segura o Mateus lá, mantenha o Mateus guardadinho, e vamos aqui para Atos capítulo 16, versos 30 e 31. Tá tudo bem aí, Pedro? Pessoal do YouTube, tudo certo, gente? Tudo certo. Atos 16, 30 e 31 diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Opa! A pergunta aqui é a mesma de lá. O jovem perguntou lá: Senhor, o que eu tenho que fazer para ir para o céu, para ser salvo, para ter a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Agora aqui, o carcereiro pergunta a Paulo e Silas: Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo e Silas não falaram assim: guarda os mandamentos. Paulo e Silas falaram assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Parece que ficou mais fácil, né? Ou mais difícil? Vamos lá. Quem crê em Jesus será salvo? Resposta ficou fraquinha, hein? Quem crê em Jesus será salvo? A Bíblia, o que a Bíblia está dizendo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê em Jesus será salvo? Sim? Então segura Atos. Está segurando Mateus, não está? Segura Mateus, segura Atos e vamos para Tiago. Segura Mateus, segura Atos e vamos para Tiago. Agora vai pegar mais fogo ainda. Vamos para Tiago. Tiago, está lá no finalzinho, perto lá do Apocalipse. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, verso 19. Vejam isso como a Bíblia é incrível, né? Parece que está tendo uma contradição, mas não está tendo, não. Parece que está complexo demais, mas não está. Você vai entender já já. Tiago, capítulo 2, verso 19. Quem achou, diga amém. Amém. Atenção, pessoal da internet. Está tudo bem aí, gente? Aumenta o som desse celular um pouquinho, viu? Está muito baixo do volume para você em casa. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Agora quero ver. Levanta a cabeça, olha para mim. Os demônios creem? Os demônios creem? Então eles serão salvos. Ué, mas o carcereiro lá não perguntou para Paulo e Silas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo e Silas falaram o que para ele? Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí diz que os demônios creem, então vai tudo para o céu. Então, crer em Jesus não é suficiente? Ai. Do lado de cá o negócio está bem forte aqui. Olha só, parece que a Bíblia vai nos levando para alguma coisa que a gente precisa entender melhor. Então vamos lá. O primeiro texto foi Mateus 19, que a gente está segurando Mateus 19. Lembra? Versos 16 e 17. Diz assim: Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ponto. Aí o carcereiro pergunta a Paulo e Silas: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Ponto. Aí vem Tiago e fala assim: Tiago fala assim: ei, peraí, calma aí. Os demônios também creem e tremem. Como é que fica esse negócio? Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos 10. Romanos 10. Olha isso. Romanos 10. Se quiser soltar os livros, eu já mencionei o que tinha que mencionar.
Vamos agora para Romanos 10. Olha isso aqui, Romanos 10. Versículo de número 4. Romanos 10, verso 4. Esse livro foi escrito por Paulo. É um livro maravilhoso. Fala muito sobre a graça, mas também fala sobre a lei. Romanos 10, verso 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Imagina esse verso. O fim da lei é Cristo. Várias pessoas usam esse verso para dizer assim: eu creio em Jesus, como está lá em Atos. Lembra? Creio em Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a pessoa pega esse texto e fala assim: eu creio em Jesus e isso me basta. Por quê? Eu não preciso mais da lei, porque o fim da lei é Cristo. Se eu tenho Cristo, não preciso mais da lei. As pessoas leem esse verso e interpretam dessa maneira. Mas esse texto não está falando isso. Parece que está, mas não está. Quando o verso aqui de Romanos 10, 4 fala assim: porque o fim da lei é Cristo, esse fim não é de acabar, de ponto final. Tipo assim, Cristo veio e acabou com a lei. Quer ver uma coisa? Quantos mandamentos tem a lei de Deus? 10. Vamos lá. O que diz, por exemplo, o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Me diz aí, esse mandamento acabou? Mas o fim da lei não é Cristo? Se Cristo veio, eu não preciso mais honrar meu pai e minha mãe, acabou. Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Esse mandamento acabou? Mas o fim da lei não é Cristo? Cristo não veio? Não acabou com a lei? Então, não preciso mais guardar o mandamento não matarás. Quer ver? E o 7º? Não adulterarás. Podemos adulterar? Não. Mas o fim da lei não é Cristo? Então você percebe que o texto, ele não é como as pessoas acham. Como é que o fim da lei é Cristo se eu estou citando a lei e todo mundo está falando, não, tem que guardar, tem que obedecer, tem que seguir e tal. Então o fim da lei não é Cristo. Ou seja, então Cristo não acabou com a lei. Se tivesse acabado com a lei, a gente poderia desonrar os pais, poderia matar, poderia roubar, poderia adulterar, poderia cobiçar, poderia ter outros deuses, poderia adorar, ser idólatra, poderia quebrar tudo. Então o fim da lei não é Cristo. Porque se fosse Cristo o fim da lei, então nós poderíamos fazer tudo isso errado. Então esse texto não está dizendo que Jesus acabou com a lei. Esse texto está dizendo, sabe o quê? Que a finalidade da lei é Cristo. Esse fim não é fim de acabar, é fim de finalidade. Entenderam ou não? Ou seja, qual é a finalidade da lei? Qual é o fim, o objetivo da lei? É Cristo. É isso que está dizendo o texto. É como se eu falasse assim: você veio à igreja hoje com que fim? Entendeu? Com que finalidade? Com que objetivo? Quando Paulo escreve aos Romanos e diz assim: o fim da lei é Cristo, é assim, o objetivo da lei é te levar a Cristo. Amém? Amém? Mais uma vez, amém? Está clareando, né? Está clareando. O fim da lei é Cristo. Fim de finalidade, de objetivo, de propósito. Jesus não aboliu a lei. Se tivesse abolido, ele não teria dito para o jovem rico: queres a vida eterna? Guarde os mandamentos. É ou não é? Mas aí, diante de tudo isso que a gente já estudou até agora, somos salvos pela lei ou pela graça? Mais forte, pela lei ou pela graça? Tá ficando bom, mas vai piorar. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 2. Atenção, Efésios 2. Versículos 8, 9 e 10. Efésios está depois de Gálatas. Novo Testamento, para aqueles que estão começando agora a estudar a Bíblia. Efésios 2, de 8 a 10. Repetindo, Efésios 2, de 8 a 10. Quem achou, diga amém para eu saber que acharam. Ok, então já posso ler. Diz assim: porque pela graça sois mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos voltar no verso 8 e no verso 9. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e agora presta atenção, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paremos aí. Esse verso é extremamente profundo, mais do que a gente imagina. Bem mais. Ele fala assim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E o texto fala assim, isso não vem de você. Isso é um dom de Deus. Essa palavra dom aí, na língua grega original, tem o significado de presente. De, como diz Ismael, de regalo. É um regalo de Deus. É um presente de Deus. Então, graça aqui significa um presente do céu. Um presente de Deus. Por isso que fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas isso não vem de você. Isso é um presente de Deus. Isso é uma bênção de Deus. Isso é um dom de Deus. Agora deixa eu fazer aqui um jogo de palavras para a gente raciocinar juntos. Nós somos salvos pela graça ou por Jesus? Muito bem. Já responderam aqui, mas você viu que a maioria ficou assim, né? Como é que é esse negócio? Nós somos salvos pela graça ou por Jesus? Irmãos, a graça e Jesus são duas coisas diferentes? Não. Então, quem é a graça de Deus? É Jesus. Quando você fala, nós somos salvos pela graça, você está dizendo, nós somos salvos por Jesus. Quer ver? Volte para o verso. Vamos voltar, irmãos, para o verso. Hoje nós estamos estudando muito a Bíblia. Isso é muito bom. Voltemos para o verso 8. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o detalhe. Qual foi o maior presente que Deus deu para a humanidade? Jesus. Jesus é o presente que Deus deu para a humanidade. Logo, Jesus é essa graça, é esse dom, é essa maravilha que Deus está dizendo aqui. Quando ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. O maior presente que Deus deu para todos nós foi Jesus. Então dizer, eu sou salvo pela graça, é a mesma coisa que dizer, eu sou salvo por Jesus. Não são duas coisas distintas, ok? Jesus é a própria graça. Amém, irmãos? Que fique bem claro isso para nós, que Jesus é a própria graça. Então, o texto bíblico diz, pela graça sois salvos, por Jesus sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um presente do céu. E o verso 9 diz, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem pelas obras, porque se viesse pelas obras, e nós iríamos ter um monte de gente orgulhosa na caminhada cristã. Quem tem mais dinheiro poderia fazer mais obras, não é? Quem tem mais condições poderia fazer mais obras, dar mais cestas básicas, ajudar mais famílias carentes. Então essas pessoas seriam salvas porque tem um pouco mais de condição, e quem não tem e não pode fazer quase nada teria dificuldades. Então a salvação não vem pelas obras. E não é só no quesito de dar uma roupa, de dar uma cesta básica, de levar alguém para o hospital. Não seriam obras apenas nessa área, nessa linha, mas também na questão de prática de princípios bíblicos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando fala assim que a salvação não vem pelas obras, significa dizer que a salvação não vem pelo dízimo, nem pela guarda dos mandamentos, nem pelo blazer ou terno que eu uso, nem pelo sapato que você usa, nem pelo carro que você tem, nem pelo cabelo que você usa, nem pelo vestido que você está usando. A salvação não vem de obras, não vem do que você faz. Não é o que você faz que salva você. Não é porque você come uma comida mais saudável que você vai ser salvo, e o outro que não é saudável não vai se salvar. A salvação não é por obras. Dá para entender ou não? A salvação não é por obras. Você diz assim, não, eu faço tudo certinho, sabe? Tudo certinho e tal. Ok, é bom fazer tudo certinho, mas não é por causa disso que você vai se salvar. Se você e eu fôssemos salvos, porque fazemos tudo certinho e porque nós praticamos tudo que a gente aprendeu, se fôssemos salvos por isso, Jesus não precisaria morrer na cruz. Era só nos orientar e nós seguiríamos um padrão
e não precisaria de Jesus. Esse era o problema dos fariseus. Esse era o problema do povo de Israel quando Jesus veio. Por isso que Jesus foi rejeitado por eles. Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. Justamente por isso. Então, senhores, a salvação, como diz aqui, é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vós. Você pode ser uma pessoa extraordinária. Não é porque você é extraordinário que você vai para o céu, entende? Não é porque você é uma pessoa sensacional que você vai para o céu. Não é pelos seus méritos, por sua capacidade. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. A salvação é um milagre de Deus. Quer ver uma coisa? Voltemos para Mateus 19. Primeiro texto de hoje, só que agora eu vou ler um outro verso. Voltemos para Mateus 19. A gente vai ler agora um outro versículo, tá? De Mateus 19. Por favor, peguem as suas Bíblias. Atenção, pessoal do YouTube. Está todo mundo ligado aí? Atentos. Mateus 19, verso 26. Mas antes do 26, a gente vai ler o verso 25. O 25 e 26. Mateus 19, versos 25 e 26. Amém? Posso ler? Diz assim o 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Para um pouquinho aí. O que Jesus queria dizer quando falou assim, isto é impossível aos homens? Isto o quê? A salvação. A salvação. Você vê que esse verso é muito profundo. Ele fala assim, isto é impossível aos homens. Isto é, a salvação é impossível aos homens. A salvação é impossível para você e para mim. A salvação é impossível para você, para ela, para o rapaz que está transmitindo aqui para mim, para você que está passando a mão no óculos, para você que está aqui na frente, para você que está ali, para você que está lá atrás, para você que está lá. A salvação é impossível para o católico, para o evangélico, para todo mundo. A salvação é impossível aos homens. Por quê? Porque não vem de você. Não vem de você. Então a salvação, diz o verso 26. O verso 26 fala assim, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Agora vem, mas para Deus tudo é possível. Diga amém. Aí é que está o negócio. Aí é graça pura. Mas parece que está tudo simples, né? Vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir ajuda de 7 jovens. Tem 7 jovens aqui que vão entrar aqui no altar e vão me ajudar. Eu queria saber da equipe de apoio se a gente pode remover esse púlpito e levá-lo para o cantinho. É possível fazer isso? Se for possível, porque eu tenho medo de mexer e acontecer alguma coisa. É só a gente colocar esse púlpito ali perto dos instrumentos. Por favor, senhores. Muito obrigado. E os jovens podem entrar. Os jovens podem entrar. Talvez essa poltrona também, viu? A poltrona também. Aqui agora nós vamos ter a ajuda desses meninas e meninos. Muito obrigado, senhores. Eu quero ver se vocês estão enxergando bem esses painéis. Lá atrás, enxergam? Olha a mãozinha lá atrás, ó, fazendo assim, ó. Então significa que tem que levantar. Melhorou? Melhorou. Ok. Muito, muito bom, hein? Vamos ver aqui. Ah, tá certinho aí. Muito bom, muito bom. Agora, gente, eu preciso que vocês me ajudem. Se vocês não falarem nada, não funciona o que eu vou fazer. Temos que interagir, tá bom? Pessoal de casa também, vamos ter que interagir. Mas pode interagir sem medo, ok? Vamos lá. O que está escrito aqui? Peguei de surpresa vocês? Vai. O que está escrito aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Troca de lugar com ela, por favor. Aí. Muito bom. Eu vou criar uma frase, e à medida que eu for falando essa frase, eu vou apontar para um desses painéis, e quando eu apontar para o painel, você tem que ler o que está escrito para completar a minha frase. Tá bom? Vamos fazer um teste. Todo mundo, vamos ensaiar. É igual um coral, vai. Vaiá, pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do... Começamos bem. Vocês concordam que pecado é a transgressão da lei?
Abra uma Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, verso 4. Segura um pouquinho aí, por favor, amigos. Estão em primeira carta de São João, lá perto do Apocalipse, lá no finalzinho. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Abram suas Bíblias e vamos ler esse texto. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Está escrito assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da... Vamos de novo. O pecado é a transgressão da... Isso é pecado, transgressão da lei. Então vamos de novo agora para finalizar isso aqui. Atenção. O... Tá fraco. O... Vai a... Pregarou... Que fala de... Que morreu e deu a sua... Para nos salvar do... Que é a transgressão da... Onde é que está o problema no mundo cristão? O problema no mundo cristão está aqui, ó. Está aqui, ó. Graça, lei e pecado. Aqui está o problema. Vamos ver. Pecado é a transgressão da lei. Então, se não tem lei, também não tem. Por quê? Pecado é a transgressão da... O que as pessoas dizem nas igrejas evangélicas? Dizem assim, somos salvos pela graça, não é assim? Todo mundo fala isso, não fala? Sim, e nós vimos que é assim mesmo. Somos salvos pela graça. Mas o que as pessoas dizem além de falar que a salvação é pela graça? Falam assim, somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida. Por isso, os adventistas que falam tanto da lei, que falam do sábado, é uma seita. Já ouviram falar isso? É uma seita. Por quê? Porque quando a gente fala em lei, estamos falando dos 10... Está fraco, os 10? E o sábado é um dos 10 mandamentos. O sábado é o 4º mandamento. Está lá em Êxodo 20. Então, o grande problema do mundo cristão está aqui, ó. Eles dizem, somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida. É o que a maioria diz lá fora. Por isso que eles não guardam o sábado, guardam o domingo. Por isso que aqui é a escola sabatina e lá é a escola dominical. Entendeu ou não? Justamente por isso. Fala assim, não, somos salvos pela graça. Entendeu? Aqui é graça, irmão. Acabou. Está resolvida a parada. Será que está? Vamos de novo. Agora é que nós vamos ver esse negócio direito. Vamos lá. Não desanime. Vai a... Pregarou. Que fala de... Que morreu e deu a sua... Para nos salvar do... Que é a transgressão da... Vamos imaginar que a lei tivesse sido abolida. Não foi. Mas vamos imaginar que ela tivesse sido abolida. Como ficaria se a lei saísse, se a lei fosse deletada? Muito obrigado. Tiramos a lei. A lei foi abolida, segundo as pessoas lá fora. Vamos ver como é que fica esse negócio. Olha só. Não desanime, viu, gente? Vai a... Pregarou. Que fala de... Que morreu e deu a sua... Para nos salvar do... Que é a transgressão da... Não tem lei. Você viu o problema? Ó, olha aqui, ó. A graça me salva do pecado, certo? Certo? Conversa comigo, pessoal, certo? Tá. A graça me salva do pecado. Maravilha. E pecado é a transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem o quê? Pecado. Claro. Você está dirigindo o carro, certo? Está dirigindo o carro. Aí tem um cruzamento ali e tal. Não tem cruzamento nenhum, mas você tinha um semáforo ali, o ano passado, um semáforo ali. Aí você fala assim, tinha um semáforo aqui, rapaz. Não tem mais. Ah, mas como tinha, eu vou parar o carro. Você vai parar o carro? Não, se você para o carro, corre o risco de um acidente. Porque se não tem lei, você pode passar. Não tem transgressão. Não tem lei. A polícia vai multar você? Não vai. Porque você passou num lugar, você não quebrou nenhuma lei. Então, se não tem lei, não tem pecado. Entendeu ou não? Então, tira o pecado. Se não tem mais lei, também não tem mais pecado. Liberou geral. Veja só o que acontece. Vai a... Pregarou. Que fala de... Que morreu e deu a sua... Para nos salvar do...
Complicou, hein? A graça vai me salvar do quê? Tudo porque mexeu na lei. Se você não tem lei, vamos lá, comigo, de lá para cá. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, não tem graça, não tem graça se tiver pecado? Cuidado com o que você está falando aí, irmão. Vamos melhorar a frase para não ter duplo sentido. Vamos de novo. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, anula a graça. É aqui que o Satanás quer chegar, quando ele fala assim, somos salvos pela graça. É bonito, né? Somos salvos pela graça. Oh, glória, amém, aleluia, eu recebo, papapá. É bonito. Só que quando ele fala assim, somos salvos pela graça e a lei foi abolida, isso é uma teologia satânica. Sabe por quê? Porque se você tira a lei, se não tem mais lei, não tem pecado. Se não tem pecado, a graça me salva do quê? De nada. Ou seja, mexer na lei é detonar a graça. Mexer na lei é mexer na graça. Dizer que a lei foi abolida é dizer que a graça não tem valor nenhum. É a famosa graça barata. Vem do jeito que você está e não precisa mudar de vida nunca. Entendeu? Então, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Ei? Tirou a graça. Já começa a desgraça. Vamos lá. O vai a pregarou que fala de que morreu e deu a sua. Onde é que o inimigo quer chegar? Ele quer atingir Jesus. O inimigo odeia quem? Jesus. Então ele armou um esquema para tentar passar uma mensagem legal e por trás está o veneninho dele, quando diz assim, Jesus tudo bem, a graça tudo bem, mas a lei não. Ora, se você tira, vamos lá para cá. Se não tem lei, não tem o quê? Vamos no mesmo ritmo, só que agora ao contrário. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? E se anula a graça, Cristo morreu em vão. Veja a que ponto chegamos. Mexeu com Jesus. Tudo porque mexeu na lei. Você sabe que se a lei pudesse ser mudada, se a lei pudesse ser mudada, Jesus não precisaria morrer na cruz, né? Ele morreu na cruz porque a lei não pode ser mudada. Que Deus poderia falar assim, não, eu vou abolir a lei, e o que era pecado não é mais, então não tem pecado, Jesus não precisa morrer não, acabou. Poupamos Jesus, resolvemos tudo, vamos só revogar a lei aqui e está resolvido. Mas a lei não pode ser revogada. Vamos lá? Você viu que o pessoal já está dizendo, sem lei desanima tudo, entendeu? Mexeu na lei, mexeu na graça, mexeu em Jesus, vai acabando a graça mesmo. Vamos de novo. Vai a pregarou que fala de irmãos, pode ver. Hoje o povo já nem anda com Bíblia mais, não é? Muita gente nem anda com a Bíblia. Muita gente já não estuda mais a Bíblia. O Evangelho perdeu aquela força para algumas pessoas. O Evangelho tem força, mas para algumas pessoas perdeu. Você vai a alguns cultos por aí, quase não se estuda a Bíblia. Pode observar. Acaba sendo mais um espetáculo, mais um show. E Bíblia mesmo, quase nada. Então, por quê? Porque o Evangelho vai perdendo sua força, justamente porque as pessoas vão deixando de lado os princípios da palavra de Deus. Então, vamos de lá para cá, de lá para cá. Se não tem lei, não tem pecado. Não esqueça. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Por que Evangelho? O Evangelho não fala de Jesus? Se Jesus morreu, se mexeu na lei, não tem lei, não tem pecado, anula a graça, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu em vão, para que Evangelho? Não precisa de Evangelho. Não precisa de Evangelho. Deixa a Bíblia em casa.
vai a fazer o que, o coitado? Ela está afiada, né? Passear, né, irmã? Veja, o pregador vai à igreja fazer o quê? Vocês sabem que a coisa está tão complicada por aí, que tem algumas igrejas por aí que não tem o foco na Bíblia. Tem igreja de todo tipo por aí, vocês sabem. Uma é um salão de baile, a outra igreja tem uma sala VIP, tem que pagar para sentar na sala VIP, para ter um lugar especial aqui na frente. Tem várias coisas acontecendo por aí que a gente não faz ideia. Ou seja, estão perdendo o respeito pelo Evangelho, pela verdade, pela casa de Deus e pela salvação. Entendeu? Vamos de novo. O vai a fazer o quê? Nada. Nada. Talvez a igreja possa ser um bom negócio, é ou não é? Então ele pode fazer um culto e transformar isso num comércio. Ele pode fazer isso também, e é o que muitos fazem. Então, o problema é aqui, ó, é daqui para cá, vamos lá. Se não tem lei, não esqueça, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. E se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Complicou, hein, amigo? Complicou para nós dois, né? Coitado, vai fazer o quê? Como é teu nome? Ierrude. Tudo bem, Ierrude? Tudo. Como se sente? Constrangido. Ele foi ótimo, não foi? Foi excelente com a resposta. Vamos lá, irmão, vamos dar uma força para ele estar constrangido. Vamos lá. De novo, que agora eu não aguentei. Vamos lá. Vai aonde? Dá para onde? Vamos lá, de lá para cá, de lá para cá. Tem que ser pegando fogo agora de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Pecado. Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? E se não tem igreja, para quê? Para que pregador? Calma. Ele está doido. Lógico, para que pregador? Então é o seguinte, se você mexe na lei, mexe em tudo, inclusive na pregação. Atenção, Pedro, você vai me seguir, tá? Você vai pegar o tripé assim, tipo, sabe assim, aqueles câmeras assim, você vai pegar o tripé e vai me seguir daqui a pouco. Fica ligado, hein? Atenção, internautas. Mais uma vez. Vai para onde? Se mexeu na lei, mexeu em tudo. Então, Ruth, né? Você é o pregador, eu também sou. Então, quer saber de uma coisa? Bora. Para que pregador? Bora, rapaz. Vamos embora. Vamos por aí. Irmãos, é o seguinte. Como a lei foi abolida, mexeu em tudo, não precisa de pregador, nem de igreja, nem de semana de evangelismo, nem de nada. Tchau, internautas. Me acompanha. Boa noite. Tchau. Estamos indo embora, tá, pessoal? Porque não precisa mais de pregador. Estamos perdendo tempo aqui, tá? Tanta coisa para fazer lá em casa. Tchau. Mas vamos embora. Ficar aqui para quê, rapaz? Sem lei, acabou tudo. Tchau, vamos embora. Você quer Uber ainda? Vai embora? Não, vamos embora. E o internauta vem atrás de nós. O internauta aí está atrás de nós. Nós voltamos, porque nessa igreja nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas nessa igreja aceitamos também os 10 mandamentos, que é um princípio vitalício da palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Por isso aqui tem pregador, viu? E tem Bíblia. E a palavra de Deus jamais pode ser anulada, adulterada e rejeitada. Rapaz, você continua sendo um pregador. Muito obrigado. Pode sair por aqui. Irmãos,
é uma ilustração para nunca mais esquecer. É uma ilustração para você nunca mais esquecer. A salvação é pela graça, sim, Senhor. Mas quem é salvo de alguma coisa. E nós somos salvos do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Por isso não podemos aceitar uma coisa e rejeitar a outra. É preciso seguir os princípios da palavra de Deus. Então, se a salvação é pela graça, para que serve a lei então? A lei serve como um espelho. Para que serve um espelho? Hoje, antes de vir para cá, todos nós nos olhamos no espelho. Qual a função do espelho? Mostrar como nós estamos. A roupa, o cabelo, o rosto, o corpo, é ou não é? Você olha no espelho para ver como você está. A função do espelho é mostrar como você está. Mas o espelho não vai pentear o seu cabelo. O espelho não vai te dar um banho. O espelho não vai passar uma maquiagem em você. O espelho não vai arrumar a tua gravata. O espelho não vai colocar o teu vestido e ajeitar o teu vestido. O espelho só mostra como você é. O espelho fala assim, ó, aqui, isso aqui é você. Goste ou não do que vê, aqui é você. A função do espelho é mostrar como você é, como você está. Agora, não gostou do que viu? O que você faz? Vai lá, lava o rosto, é ou não é? Penteia o cabelo, arruma a roupa, troca de roupa se não está boa aquela, é ou não é? O espelho só mostrou, mas ele não resolveu o seu problema, só mostrou. E você tem que ir lá e tomar as devidas providências. Assim é na vida cristã. Os 10 mandamentos, a lei, é um espelho. Você olha na lei, estuda cada mandamento, medita em cada um deles, e a lei vai mostrar quem você é e como você está. Vai mostrar assim, você está falhando nisso aqui, tem uma sujeira em sua vida, porque você está transgredindo esse princípio aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. A lei vai mostrar como você é e do jeito que você está. Só que a lei não pode purificar você. Ela só mostra como você é e como você está. Aí você tem que ir a Jesus pela fé. Por isso que fala que o fim da lei é Cristo, lembra? Porque aí você vai a Jesus e você fala, Jesus, eu estava meditando na tua lei, eu descobri que eu estou transgredindo o 6º mandamento, e eu vim aqui pedir perdão e misericórdia e a tua graça. Entendeu a conexão que tem? Mas a lei não salva, porém ela mostra quem é você, como você está, e diz, você precisa urgentemente de um Salvador. E aí você vai a Jesus, e Ele é o seu e o meu Salvador. Amém, irmãos? Não é bonito isso? É profundamente bonito isso. E para que ninguém tenha dúvidas do que eu falei hoje, eu vou ler o último verso bíblico e vou fazer as considerações finais. O último verso é Apocalipse 3:20. É um texto muito conhecido e extremamente poderoso. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto mostra um Deus cheio de graça, mas um Deus justo, que olha para você e para mim e diz assim: eu amo você. Sim, Jesus ama você. Jesus ama cada um de nós. E Jesus diz assim: se você deixar eu entrar na sua vida, eu vou mudar sua vida para melhor. Então Jesus está batendo a porta do nosso coração. Enquanto estudamos a Bíblia hoje, Jesus esteve o tempo todo batendo a porta do nosso coração.
Só que Jesus não pode entrar sem que você permita. Você e eu temos que permitir. E aí você diz, como é que eu permito? É muito simples. Toda vez que você estudar esse livro, você está permitindo. Toda vez que você orar, você está permitindo. Toda vez que você cantar um hino, está permitindo. Cada vez que você fala, eu aceito, eu creio, você está dando permissão para Jesus. Cada vez que você se arrepende dos seus pecados e pede perdão, você está dizendo, Senhor, eu permito que entres no meu coração. Quando ele fala isso, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, esse abrir a porta, é isso que eu estou falando. Cada vez que você estuda a Bíblia, está abrindo a porta. Cada vez que você ora, está abrindo a porta. Cada vez que você vem à igreja, está abrindo a porta. A atitude de vocês e nossa de vir aqui hoje está dizendo, Jesus, meu coração está aberto, entra. Jesus está batendo a porta do nosso coração. Dos que estão aqui, dos que estão pelo YouTube. Você sabe por que a laranjeira produz laranja? A laranjeira não produz laranja para ser laranjeira. Ela produz porque ela é laranjeira. Não para ser, mas porque ela é. A mangueira produz mangas, não para ser uma mangueira, mas porque ela é uma mangueira. Nós cristãos guardamos a lei, não para sermos cristãos, mas porque somos. Nós guardamos a lei não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos em Cristo do Calvário. Nós guardamos o sábado, que é o 4º mandamento, não para sermos salvos, mas porque Cristo já nos salvou e como gratidão eu guardo o sábado. Não sei se deu para entender. É o princípio da laranjeira. Ela produz laranja não para ser uma laranjeira, mas porque ela é uma laranjeira. Nós guardamos a lei, nós devolvemos o dízimo. Nós somos fiéis aos princípios doutrinários. A gente se veste decentemente, ok? A gente não vai a qualquer lugar. A gente não come qualquer comida. A gente não vive de qualquer jeito. Não para sermos salvos. Não é para ser salvo que a gente faz isso. A gente faz isso como resultado da salvação que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Quem crê, diga amém. Então o cristão é fiel. Nos mandamentos, sim. No dízimo, sim. Na oferta, sim. Na roupa decente, sim. Na postura, sim. Tudo isso, sim. Mas não é, sim, para ser salvo. Você não é salvo pela roupa. Mas quando você é salvo, você se veste decentemente. Amém? Ninguém é salvo pelas obras que faz. Mas quando você é salvo, você faz boas obras. É ou não é? Você faz boas obras. Só não podemos inverter as coisas. Só há salvação em Jesus. Só há salvação no Calvário, na cruz. Não há salvação em outro lugar. Só em Jesus. Mas não esqueça, o fato de ser salvo em Jesus é um ponto ainda maior que te leva a guardar os 10 mandamentos. Espero que tenha ficado bem claro esse assunto. E que tenha tirado dúvidas de muitas pessoas. Essa noite, Jesus está aqui. E você não pode sair desse lugar do jeito que você veio. Nem eu e nem você. Essa noite, meus amigos internautas, vocês não podem desligar essa transmissão, essa live, do jeito que você começou. Tem que haver uma mudança. Tem que haver um milagre. Tem que haver algo extraordinário essa noite. E vai haver, em nome de Cristo. Escutem isso para eu encerrar o tema. Havia um homem escravo. Era considerado o melhor escravo da região. Todos os empresários e fazendeiros queriam aquele homem como seu escravo. Porque ele trabalhava bem. Era um armário. Era eficiente. E um dia colocaram esse escravo à venda. Reuniram os interessados em comprá-lo e colocaram o escravo em cima de um tablado
Ele ficou uma parte mais alta, pernas abertas, braços cruzados, só de bermuda, sem camisa, bravo, cara fechada. Ele estava muito bravo, cansado de ser escravo. E começaram os lances. Cada um foi oferecendo um valor. O escravo pediu a palavra e disse assim: vocês podem pagar o preço que quiserem por mim. Eu tomei uma decisão e nunca mais serei escravo. Nunca mais trabalharei como escravo. Quem de vocês me comprar vai perder dinheiro, porque eu não vou mais trabalhar. Pode me bater, pode me matar, mas eu nunca mais serei escravo. Ignoraram o que ele falou e continuaram os lances. Finalmente um fazendeiro arrematou. Pagou o preço mais alto por ele. O escravo é seu. Ele pegou o escravo, colocou no seu carro e levou para a fazenda. No caminho, o escravo dizia assim: o senhor perdeu tempo e dinheiro, eu nunca mais serei escravo. E assim foi a viagem toda. Chegou lá, a família do fazendeiro estava reunida, uma mesa enorme, cheia de frutas, comida, tudo, fartura na fazenda. Todos sentaram, o escravo ficou em pé e não sentou. O seu dono falou assim: senta. Não, não quero sentar e não vou mais trabalhar. O senhor entendeu, né? Não vou mais trabalhar. Não vou sentar. Ok. Então vamos comer. E para comer vamos orar. A família que comprou ele era uma família cristã. Oraram e falaram assim: vamos comer. Amigo, senta e come. Não vou sentar, não vou comer e não vou mais ser escravo. Não vou mais trabalhar. Estou cansado de ser escravo. Ok, fica à vontade. Aí a família sentou e comeu, e ele em pé, de braços cruzados, com raiva, disse: não quero mais ser escravo. Depois que todos comeram, o fazendeiro se levantou do outro lado da mesa e falou para a família: pessoal, esse é o homem que eu falei que eu ia comprar. Comprei, está aqui. Aí se dirigiu a ele e falou assim: amigo, eu vou te dizer uma coisa, nós somos cristãos. E eu comprei você por causa de um princípio cristão. Eu comprei você para te dar liberdade. Está vendo essa casa aqui? É sua casa. Está vendo essa fazenda? É sua. Está vendo o pomar cheio de árvores com frutas? Fica à vontade. Ali embaixo tem um riacho, ali tem cavalo, ali tem não sei o quê. Aqui você está livre. O escravo olhou e falou assim: o senhor deve estar mentindo. É uma estratégia sua para eu ser escravo. Mas eu não serei mais escravo. E o dono disse assim: ok, você não será mais escravo. E para você perceber que estamos falando a verdade, nós vamos sair todos daqui. E você fica livre, faça o que você quiser. A família levantou e saiu. Quando a família saiu, o escravo disse: ei, peraí. Então é sério que o senhor pagou aquela fortuna para eu ser livre? Sim, é sério. É sério que eu não sou mais escravo? Sim, você não é mais escravo. Agora você é como um filho para mim. Essa fazenda é sua. O escravo ficou emocionado. E depois de muitos anos, ele chorou. Começou a chorar. E disse: moço, o senhor pagou aquela fortuna por mim sem me conhecer, para me dar liberdade? Sim, sim. É porque nós somos cristãos. Você está livre. Ele, emocionado, cabeça baixa, se recuperou, levantou a cabeça, olhou para o fazendeiro e para a família e disse assim: eu estou tão agradecido pelo que o senhor fez. Estou tão emocionado pelo que o senhor fez por mim, que a partir de hoje eu quero ser o seu escravo. Qual a diferença de ser escravo antes e ser escravo depois?
Antes ele não queria, agora ele quer. Qual a diferença? É assim, ó. Antes, ele era escravo pela força, pela violência, pela borracha, pela agressão. Agora ele se sentiu livre. E como gratidão, ele falou: quero ser teu servo, mas vou fazer por amor e por gratidão, não mais pela força nem pela violência. Perceberam a diferença? Senhores, o pecado nos escravizou. O pecado detonou com o ser humano. Nós fomos escravos do pecado, escravos do inimigo. Mas quando Jesus veio, ele pagou um preço altíssimo e comprou você e eu e nos deu liberdade. Em Jesus estamos livres. E como gratidão pelo que ele fez por nós, nós falamos: Jesus, eu quero ser o teu servo. Não é assim? Quero ser o teu servo. Quero obedecer teus mandamentos. Quero andar na tua presença por gratidão pelo que o Senhor fez por mim. Ah, meus irmãos, isso é graça. Isso é amor. Isso é misericórdia. Isso é amor sem limites. Esse amor é um amor ilimitado por você e por mim. Quantos essa noite querem dizer para Jesus: Senhor, obrigado por ter pago um altíssimo preço por mim. E agora, por gratidão, eu quero ser teu servo. E quero, pela graça, obedecer os teus mandamentos. Levanta a mão. Pela graça, como gratidão, eu quero obedecer os teus mandamentos. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta as duas mãos. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos, como sinal de decisão. Aleluia, Jesus. Amém. E você, internauta, também deseja isso? Se você deseja isso, meu amigo, minha amiga internauta, levante a sua mão aí em casa e diga no seu coração: eu aceito isso. E se você quer, pela graça de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, escreva aqui nos comentários dizendo: eu aceito guardar os mandamentos pela graça de Deus. E continue conosco, porque amanhã estaremos ao vivo de novo. Deus te abençoe. Forte abraço. A gente encerra a transmissão agora e voltamos amanhã com a graça de Deus.